Está no ar, o Jornal Regional. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Regional, trazendo para você o que é notícia na sua cidade e no país. Vamos aos destaques de hoje. Mulher é primeira vítima de homicídio em Teresópolis. Polícia prendeu suspeitos. PM de Petrópolis apreende mais de 3.000 cápsulas de cocaína. Magé imposta conselho que fiscalizará recursos do Fundeb. Vereador critica governo de Rio das Ostras por abandono de bairro. Autoridades do estado se unem para traçar medidas contra atos antidemocráticos. Você confere também outras notícias das cidades e do país, o plantão policial dos últimos dias, previsão do tempo, esporte, também aqui no Jornal Regional. Iniciando mais uma edição, a gente vai sempre começando com as informações dos municípios. E hoje nós iniciamos por Teresópolis. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego, informando que começou nesta segunda-feira, dia 9, e segue até dia 27, o prazo para que os motoristas que transportam estudantes providenciem a renovação semestral obrigatória do termo de autorização do serviço de transporte escolar, popular alvará de funcionamento. O comunicado foi divulgado em edição desta segunda-feira, dia 9, do Diário Oficial do Município. A vistoria das vans escolares será realizada nos dias 1º e 2 de fevereiro, na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea. As medidas atendem tanto o Código de Trânsito Brasileiro quanto a Lei Municipal de 2006, que regulamenta a atividade em Teresópolis. Segundo o secretário de Segurança Pública e Transporte, Marco Antônio da Luz, os condutores de todos os veículos escolares cadastrados devem dar entrada na renovação do alvará e só depois as vans consideradas aptas passarão pela vistoria. Da Luz alerta ainda que quem não cumprir as determinações, além de colocar em risco a segurança dos alunos que são transportados, poderão ser autuados por infração de trânsito, estando sujeitos a multa e recolhimento do veículo. Seguindo em Teresópolis, a Defesa Civil divulgou o boletim relativo às chuvas. Diante da chuva constante no município nos últimos dias, a Defesa Civil tem alertado aos moradores de áreas de risco para ficarem atentos a sinais de perigo e divulgou mais um boletim sobre ocorrências desta segunda e terça-feira. Felizmente, sem graves ocorrências. O comunicado pede ainda aos cidadãos que fiquem atentos aos alertas via SMS e sirenes. Em caso de emergência, o cidadão pode ligar para o 199 ou entrar em contato via WhatsApp pelo 2742-7025. Você confere aí o boletim da Defesa Civil, as imagens, que mostra também as comunidades que tiveram maior volume de chuva entre esta segunda e terça-feira. A cidade de Magé empossando o conselho do Fundeb, os novos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb tomaram posse na quinta-feira, dia 5. O conselho é composto por 15 membros, com representantes do governo e da sociedade civil e tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do fundo. Esta composição do CACS Fundeb terá mandato durante o quadriênio 2023-2026. Segundo a secretária de Educação, Sandra Ramaldo, que se disse uma apaixonada pela educação e é professora de carreira, a formação do CACS Fundeb é vista com grande alegria. Ela afirmou que os conselheiros cumprem um papel fundamental no desenvolvimento educacional do município e buscaremos sempre dar o suporte necessário. Que tenhamos pela frente o tempo fecundo de trabalho em conjunto entre sociedade civil e poder público pautado pelo diálogo, ética e responsabilidade, afirmou a secretária. A lista completa dos conselheiros empossados está na página oficial da Prefeitura. Falando agora de Petrópolis, que anunciou o início das obras no Alto da Serra, na ligação entre Petrópolis e Magé. São 3 etapas na realização que prevêem barreiras dinâmicas, sistema de drenagem, cortina atirantada e muros de gabião. A Prefeitura divulgou os banners mostrando as etapas, né, que estarão aí atendendo a diferentes regiões do Alto da Serra, ponto muito importante de ligação
de Petrópolis com a Baixada Fluminense e também a capital do estado. Bom, nós vamos agora a Rio das Ostras, onde o vereador Maciel fez uma grave denúncia sobre um bairro que, segundo ele, está abandonado. Vamos conferir o vídeo divulgado nas redes sociais, onde o vereador fez graves críticas e até mesmo, de certa forma, incisivo com relação ao que ele pensa do governo atual. Vamos conferir. Pessoal, bom dia. Estou aqui na Avenida Serra Mar, no bairro Extensão Serra Mar, e olha o que eu me deparei aqui, ó. O povo não tem mais o direito de ir e vir. Após as fortes chuvas, né, que inundou a casa da população, o povo aqui perderam todos os seus móveis. Inundou a casa da população e até hoje o vagabundo do prefeito não veio aqui dar condições dignas para a população. Isso aqui que vocês estão vendo é um rio. Esse rio aqui, ó, mostra o rio aqui, seu Valdeci. Esse rio entrou dentro da casa da população, fez a população perder todos os seus bens. E esse mau caráter desse prefeito ainda vem falar em auxílio de R$ 1.500, como se auxílio de R$ 1.500 desse para a população mobiliar uma casa, porque o povo perdeu tudo. Deu água aqui com metros de altura. Aí eu faço a pergunta, aonde está o prefeito Marcelino? Porque aqui ninguém viu, pela cidade ninguém viu. E o mau caráter fica falando em sucessão de eleição em 2024, enquanto a população vive o caos. E eu vou fazer um pedido aqui à população, a gente fica nervoso, mas eu vou fazer um pedido à população. Não vote no candidato desse prefeito, porque se isso acontecer, nós continuaremos na lama. Esse é o pior governo que eu já vi nessa cidade. Senhor secretário de obras, o senhor vem para cá trazer serviço para a população. Venha limpar esse rio que há anos não é limpo. Olha a altura desse mato, o rio todo assoreado. Estou aqui porque a população me convocou e como vereador dessa cidade eu tenho obrigação de representar o meu povo. Então fica esse alerta aos senhores. Vou representar contra os senhores no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual. Alguma coisa tem que acontecer. O que não pode é o povo continuar na lama. Forte abraço a todos, fique com Deus. A Prefeitura de Rio das Ostras, em suas redes sociais, não respondeu especificamente ao vereador, mas publicou que desde os últimos dias de dezembro, máquinas estão auxiliando o trabalho de limpeza dos canais de drenagem das localidades de Mar do Norte, Liberdade e Serra Mar. Diz ainda a Prefeitura que as equipes fizeram a limpeza e remoção de areia e sedimentos acumulados no fundo e retiraram também o lixo depositado irregularmente dentro dos canais para facilitar o escoamento das águas pluviais. A verdade é que tem muita comunidade carente de atenção do poder público em Rio das Ostras. O prefeito Marcelino tem mérito em algumas áreas, mas se olharmos o carinho dele com as comunidades, tem deixado a desejar, né? Não vamos falar aqui da forma incisiva que o vereador Maciel, mas a verdade é que tem sim deixado a desejar. Falar agora do município de Macaé, onde o prazo para matrícula na rede municipal de ensino vai desta terça-feira, dia 10, até sexta-feira, dia 13. O responsável ou o próprio aluno, quando maior de idade, deve efetivá-la na unidade em que estudar. A Secretaria de Educação divulgou na terça-feira, dia 10, no portal da Prefeitura, a listagem de encaminhamento de estudantes da rede. Então, você que está interessado, procure macaé.rj.gov.br. A transferência interna atende alunos matriculados cuja unidade escolar de origem não ofereça o nível de escolaridade seguinte. Vamos trazer agora informação a nível estadual, com o objetivo de discutir medidas para conter possíveis manifestações antidemocráticas no estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro se reuniu com a cúpula de poderes do estado na manhã da segunda-feira, dia 9. O encontro aconteceu no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, e durante o mesmo ficou decidido que um grupo de trabalho com representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário vai monitorar em tempo real vias e prédios públicos e privados. Horas depois, à tarde, uma nota conjunta foi assinada pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, rechaçando qualquer tentativa de agressão às suas instituições. O governador Cláudio Castro disse que apresentou todo o trabalho de inteligência que o governo do estado realizou nas últimas semanas para evitar confusão. E esse mapeamento deu certo, pois não registrou nenhuma manifestação violenta nesse sentido. Diz ainda o governador que o Rio defende a democracia, o Estado democrático de direito,
Abre aspas. Todos os poderes estão unidos para manter a ordem e a segurança da população no território fluminense. O Rio é um só, fecha aspas, disse o governador Cláudio Castro. Bom, falando agora ainda sobre essa questão dos atos antidemocráticos, na noite da segunda-feira, dia 9, governadores e representantes dos estados e também do Distrito Federal se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. Também estiveram no encontro os presidentes da Câmara, do Senado e ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. Entre os governadores, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o encontro fortalece a democracia. Antes de vermos o vídeo, ressaltar que Tarcísio criticou as depredações, o vandalismo, mas também, em outro momento, disse que achou que não havia necessidade das prisões. Mas vamos ver o que disse o governador de São Paulo após o encontro com o presidente. Era muito importante estar presente no dia de hoje, ministra Rosa, neste ato de solidariedade. Solidariedade aos poderes constituídos, solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, solidariedade ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, solidariedade, no final das contas, à nossa democracia. E essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. Bom, após a intervenção federal em Brasília, como nós já noticiamos anteriormente, cerca de 1.500 pessoas foram presas ou detidas por participação nos atos terroristas de domingo. O governo federal promete punição aos responsáveis. Antes de vermos a matéria da TV Brasil, vale destacar, lembrando que nós voltaremos ao assunto no segundo bloco, mas vale destacar que idosos, pessoas que estavam com crianças e pessoas adoentadas foram liberadas, estarão respondendo em liberdade os processos aí junto ao governo federal e ao governo do estado do Distrito Federal. Agora sim, vamos conferir a matéria. Cenas de invasão e destruição ficaram marcadas na história do país. Nós vivemos ontem o Capitólio brasileiro, com uma diferença, duas. A primeira, não houve óbitos, e segundo, tem mais presos aqui do que lá. Até agora, cerca de 1.500 pessoas foram presas ou detidas por participar da invasão e destruição de prédios públicos dos 3 poderes em Brasília. Parte dos radicais estava acampada em frente ao quartel-general do Exército. A retirada começou pela manhã e foi sem confronto. Estamos dando prazo de 1 hora, que é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. 1.200 bolsonaristas que estavam aqui foram levados ao ginásio da Academia da Polícia Federal. Também foram apreendidos 40 ônibus. Em alguns deles havia armas de fogo. Flávio Dino enfatizou que os participantes, financiadores e incentivadores dos atos terroristas serão responsabilizados e terão que ressarcir os danos causados ao patrimônio público. O diretor-geral da Polícia Federal confirmou que a preparação dos atos estava sendo monitorada e pediu o mesmo efetivo do dia da posse. O planejamento que o ministro já comentou foi apresentado nas condições semelhantes àquelas postas para a cerimônia de posse do presidente no dia 1º de janeiro, o que nos dava tranquilidade e segurança de que tudo transcorreria dentro da normalidade, haja vista o êxito da operação da posse. Entretanto, o ministro da Justiça confirmou que houve falha do governo local na contenção dos atos e, por isso, foi necessária a intervenção federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Superior Tribunal de Justiça a investigação sobre a responsabilidade do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Num processo judicial devidamente instaurado, com ampla defesa e contraditório, será possível verificar se houve ou não essa omissão por parte do governo do Distrito Federal. E nesse caso, se eventualmente houve essa omissão, me parece que é razoável supor que a responsabilização deveria ocorrer à luz da lei de responsabilidade. Vamos agora a um rápido intervalo e na volta nós traremos mais informações das cidades, o plantão policial dos últimos dias, também previsão do tempo e notícias do esporte. Em instantes.
Lugar de mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Não tem nada igual isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viagem Brasil, sede de experiências incríveis. Chegando para o nosso segundo bloco do Jornal Regional, e vamos de imediato voltar a falar das cidades, começando pelo município de Magé. 3.000 pessoas participaram do processo seletivo para professores da Rede Municipal de Ensino. O processo seletivo para professores de nível médio e superior da Rede Municipal de Educação aconteceu no domingo, dia 8. Os aprovados serão chamados de acordo com a necessidade do quadro de reservas. As etapas do processo seletivo estão divididas em redação valendo 100 pontos, prova de títulos valendo 10 e inspeção médica. Em caso de empate no somatório dos pontos obtidos pelos candidatos, o desempate será feito considerando a maior pontuação na redação ou o candidato de maior idade. A Secretaria de Cultura de Teresópolis abre nesta quarta-feira, dia 4, as inscrições para os cursos de dança da Casa de Cultura Adolfo Bloch para o ano letivo de 2023. As turmas são divididas em 4 modalidades: Baby Class, que é o balé infantil, balé clássico, danças livres e ritmos livres. Podem se inscrever crianças a partir de 5 anos, adolescentes e também adultos. De acordo com a Prefeitura, estão sendo oferecidas 105 vagas, onde 74, que representam cerca de 70%, são reservadas para alunos da rede pública e beneficiários dos programas sociais do governo federal, conforme previsto em Lei Municipal de 2021. As inscrições seguem até 20 de janeiro e são feitas por meio de formulário disponível na Casa de Cultura Adolfo Bloch, na Praça Juscelino Kubitschek, em Araras, de segunda a sexta, do meio-dia às 6 da tarde, e nos finais de semana, de 10 da manhã às 5 da tarde. O formulário também pode ser acessado por meio do link do Manual de Inscrições no site da Prefeitura, teresópolis.rj.gov.br. Em Rio das Ostras, quem estiver interessado em ministrar cursos livres nas unidades da FROC, a Fundação de Cultura, e dessa forma garantir uma renda extra, já pode fazer a sua inscrição. A chamada pública explicando todo o procedimento, bem como o regimento de utilização das unidades disponíveis, foi publicada em edição do Jornal Oficial e está disponível no site Fundação Rio das Ostras de Cultura.rj.gov.br. Estarão disponíveis para a realização dos cursos as seguintes unidades e seus respectivos dias e horários: Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, o Prédio da Onda, de segunda a sexta, das 8 às 22 horas. A Casa de Cultura Dr. Bento Costa Júnior, de terça a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Biblioteca Pública de Rio das Ostras, de segunda a sexta, das 10 às 18 horas. A sede
da Fundição de Artes e Ofícios de Rio das Ostras, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, e a Praça do Trem, em Rocha Leão, de terça a sexta-feira, das 10 às 18 horas. Os atos de terrorismo ocorridos no domingo, dia 8, em Brasília, deixaram prejuízos para a história do Brasil. O apresentador Paulo Leite, da TV Brasil, conversou com Rogério Carvalho, diretor de curadoria dos Palácios Presidenciais. Rogério disse que viu uma cena de guerra no Palácio do Planalto, um ambiente vandalizado e desmerecido. Ele falou também sobre o raro relógio destruído pelos terroristas. Tem o exemplo do relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil, um relógio que provavelmente a corte portuguesa recebeu da corte francesa. O relógio era de autoria de Balthazar Martinot, que era o relojoeiro do Luís XIV. E esse relógio ficava aqui no terceiro andar, no final do corredor, ele foi totalmente destruído e por conta da especificidade você tem um problema com a restauração, né? É um relógio do século XVII, com um maquinário muito específico, com uma caixa também do André Bull que é absolutamente difícil de ser tratada, porque tem casco de tartaruga e bronze ormolu ao mesmo tempo. Então a gente tem ali um objeto que precisa de muita atenção, um objeto histórico que participou de vários momentos da história do Brasil e que, infelizmente, foi totalmente destruído. Bom, ainda falando desse assunto, né, a polêmica continua. Nos últimos dias se fala muito sobre ainda os atos de domingo nas redes sociais e a gente vê muita desinformação, muitas opiniões desencontradas, obviamente que retrata a polarização que continua, né? Tudo isso que aconteceu no domingo é retrato ainda da polarização que o Brasil vem sofrendo nos últimos anos. Bom, a gente vai trazendo aqui no Jornal Regional e no Plantão de Notícias, atualizando dentro do possível as informações e dando voz aos diferentes lados, né? A gente tem visto muita reclamação por parte da direita com o excesso de rigor, né, das punições e das decisões jurídicas, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para com as pessoas envolvidas nos atos de domingo. Lógico que é preciso fazer todo um trabalho de investigação e punir quem realmente participou do vandalismo e não a todos que lá estavam e se comportaram de forma pacífica. Mas creio eu que as autoridades de segurança têm maneiras para conseguir diferenciar a atividade e a ação de cada um nesse momento. Com relação às pessoas que estão presas, algumas até foram liberadas, como falamos no primeiro bloco, havia muita reclamação com relação às condições que elas estão sendo mantidas. E nós falamos sobre isso no Plantão de Notícias com o Antônio Alexandre, e agora a gente traz uma nota do Ministério da Justiça se posicionando sobre essas reclamações. Segundo a nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que não coaduna com maus tratos a quem quer que seja e nega de forma veemente que pessoas que se encontram detidas na Academia Nacional da Polícia em Brasília, suspeitas de terrorismo nas sedes dos três poderes, estejam sendo privadas de seus direitos. Segundo a nota, a Polícia Federal está adotando os procedimentos cabíveis em cada caso e todos estão recebendo alimentação regular, café da manhã, almoço, lanche e jantar, além de hidratação e atendimento médico quando necessário. Diz ainda a nota que os procedimentos estão sendo acompanhados ininterruptamente pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e a Defensoria Pública da União. Bom, vamos agora às notícias policiais e a gente começa pela região dos Lagos. A polícia de Rio das Ostras prendeu na tarde da segunda-feira, dia 9, 2 homens em flagrante por tráfico de drogas na rua Edith de Castro, no bairro de Gelson Apicelo. Os policiais avistaram 3 homens no local, um conseguiu fugir com a chegada da polícia. O primeiro criminoso foi preso com R$300 em espécie, um aparelho telefônico, 4 sacolés contendo suposta droga sintética e 2 tabletes de maconha. Com o outro homem foi encontrado uma sacola com dinheiro em espécie, um telefone celular e 14 embalagens de maconha. O terceiro elemento que fugiu deixou para trás uma sacola plástica, tinha 4 tubos de maconha e 4 de cocaína. O material apreendido e os criminosos foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras.
E um homem de 30 anos foi morto a tiros na madrugada de segunda-feira, dia 9, no bairro Jacaré, em Cabo Frio. Segundo a polícia, a vítima possuía anotações criminais por homicídio, tráfico de drogas e posse e cultivo de drogas. Ainda de acordo com a PM, os agentes foram acionados para verificar denúncia de disparos de arma de fogo. E ao chegarem no local, constataram que a vítima já estava em óbito. Próximo ao corpo foram arrecadados um aparelho celular e vários estojos de munições. O corpo foi removido para o IML e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia. Ainda não havia informações sobre a autoria e motivação do crime. Um outro homicídio ocorreu em Macaé. Um homem foi morto a tiros na tarde da terça-feira, dia 10, no bairro Parque Aeroporto. Segundo a PM, os agentes foram acionados na rua 04 para verificar uma ocorrência de vítima de perfuração por arma de fogo. Chegando ao local, constataram que a vítima, Osvaldo Azevedo Maria Júnior, de 26 anos, já havia falecido. Segundo testemunhas, os elementos passaram a bordo de um automóvel Ford Ka ou um Nissan Versa. Não, houve ali versões diferentes sobre qual seria o veículo. Mas, de qualquer maneira, esses elementos que estavam no carro atiraram contra a vítima. Osvaldo possuía anotações criminais por porte de arma de fogo, homicídio e roubo. Agora nós vamos para a região serrana, onde mais de 3.000 cápsulas de cocaína foram apreendidas e 3 pessoas presas por tráfico de drogas por policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar em Petrópolis. O fato ocorreu no final de semana, quando policiais do Serviço Reservado detiveram os 3 criminosos no bairro Quitandinha. Na ocasião, os militares foram verificar denúncia de que criminosos estariam efetuando a venda de drogas no Quitandinha, se passando por catadores de recicláveis. Na primeira etapa da ocorrência, 2 homens foram abordados em um veículo que coleta reciclável na Rua Bahia. Ao fazer revista, foi encontrado um material entorpecente e um radiotransmissor. Houve, então, a continuidade da operação e a mulher de um dos acusados, que estaria escondida dentro de um quarto de hotel na Rua Amazonas, armazenando o restante das drogas, também foi detida. Após os policiais procederem ao local, foi possível localizá-la e, ao efetuar o vasculhamento no interior do quarto, foi encontrada uma sacola plástica contendo grande quantidade de entorpecente e 3 radiotransmissores. Olha o total: 3.120 cápsulas de cocaína, 32 comprimidos de êxtase, 7 pedras de crack, 20 frascos de loló, 10 tabletes de maconha, ainda os 4 radiotransmissores. A ocorrência foi apresentada na 126ª Delegacia de Polícia, onde os 3 acusados ficaram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Bom, o latrocínio é uma forma qualificada do crime de roubo, quando a vítima acaba sendo também assassinada. E foi justamente isso que a Ana Luísa, moradora de Teresópolis, conhecida por Duma, que completaria 44 anos no domingo, dia 8, foi estupidamente assassinada em sua residência no bairro Cascata dos Amores, no sábado, dia 7, um dia antes de seu aniversário. Ana Luísa vivia na paz de seu lar, onde era cuidadora por amor de mais de 40 gatos que ficaram sem o seu lar. As pessoas estavam pedindo nas redes sociais doação de ração. Isso porque a vítima morava sozinha e, num primeiro momento, quem está ajudando a cuidar dos animais é o caseiro da vítima. Os gatos sempre foram muito bem tratados e estão precisando aí de novas famílias, mas, independente são 2 questões, né? Primeiro, que a Ana Luísa, que foi vítima dessa violência, a gente vai ver imagens aí do nosso parceiro Cacau Repórter, que traz aí o momento em que policiais militares chegavam na 110ª DP com 2 suspeitos do crime. Esperamos que seja apurado e que caso sejam eles os responsáveis por essa barbaridade, primeiro assassinato registrado nesse ano de 2023 em Teresópolis, que eles sejam exemplarmente punidos. Uma covardia muito grande, e a gente só tem a ficar triste de, mais uma vez, ter que trazer uma notícia dessas aqui no Jornal Regional. Que a polícia possa aí responsabilizar quem de direito e que eles venham a responder no maior rigor possível dentro da nossa legislação criminal, que infelizmente é muito branda. Essa é a realidade. Bom,
Vamos seguir agora para trazer informações da previsão do tempo. Segundo o Climatempo, a temperatura no Rio está em elevação e pode atingir os 31 graus. Mas há previsão de temporais em toda a região sudeste. Ou seja, vamos ver aí a previsão e vamos ficar atentos. Nesta quarta-feira, a umidade vinda da Amazônia e os ventos que sopram contra a costa vão continuar trazendo nuvens carregadas para praticamente todo o sudeste. A chuva mais forte vai ficar concentrada entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nessas regiões já choveu bastante, então há alerta para deslizamento de terra e também possível enchentes. Em relação às temperaturas, o dia começa com 17 graus em Belo Horizonte e a temperatura máxima pode chegar aos 31 graus em Vitória e no Rio de Janeiro. Bom, e nós vamos chegando ao final desta edição, lembrando aí que no Esporte Mais você confere as informações da expectativa para a estreia do Campeonato Estadual de 2023, ou Campeonato Carioca, né? Que começa nessa quinta-feira com o jogo antecipado entre Flamengo e Audax. Nós estaremos falando no Esporte Mais, junto com o Isaac Atti, dos jogos aí que abrem a primeira rodada, falando de outras notícias do esporte nas cidades, no país e no mundo, e óbvio, infelizmente, destacando também a despedida a mais um grande nome do futebol brasileiro, Roberto Dinamite, que teve a merecida homenagem dos torcedores do Vasco e de outros clubes e de personalidades esportivas que foram prestar essa última homenagem ao maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, ao maior artilheiro da história do Vasco da Gama. Mais uma vez, a nossa homenagem a Roberto Dinamite, o nosso agradecimento à equipe técnica e a você que nos acompanha em todos os canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé.